Olá pessoal, eu sou a professora Caroline Galvão e hoje a gente vai ter uma aula muito divertida sobre os jogos eletrônicos e sobre como os jogos eletrônicos são instrumentos da expressão artística. Vamos lá? Primeiro, a gente vai dar uma olhadinha nos objetivos da nossa aula. Na nossa aula, a gente vai ter como objetivo contextualizar o conhecimento da evolução dos jogos eletrônicos, para que a gente possa entender como que os jogos eram no passado, como que eles chegaram até aqui no presente, tá? Nós vamos aprender a reconhecer os jogos como um instrumento de produção artística, como os jogos são uma ferramenta de produção artística, tá bom? Após, nós iremos debater sobre a experiência que vocês tiveram com os jogos eletrônicos. E, por último, nós iremos realizar uma produção artística referente ao jogo favorito de vocês. Combinado? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. O primeiro jogo eletrônico, ele foi criado em 1958 pelo físico Willy Higginbotham. E ele recebeu o nome de Tennis Programming, ou também conhecido como Tennis for Two. E ele era um jogo muito simples, jogado por meio de um osciloscópio. O que é um osciloscópio? Eu fiquei me perguntando quando estava pesquisando. Pessoal, o osciloscópio é uma ferramenta que permite visualizar um sinal elétrico na forma de um gráfico. E o Willy foi lá e dessa forma ele fez um jogo para se divertir um pouco, onde esse sinal elétrico ficava indo de um lado para o outro, como um jogo de tênis. E fliperama? Alguém aqui já ouviu falar de fliperama? Eu acho que o pai e a mãe de vocês devem conhecer bastante fliperama, né? Então, quando chegarem em casa, pergunta pro papai e pra mamãe também, tá? Olha lá, o primeiro fliperama da história, ele foi produzido lá em 1971 pelo Nolan Bushnell. E ele desenvolveu uma nova versão de Space War para esse jogo. E o jogo ele rodaria numa máquina que recebeu o nome de Computer Space, que é essa máquina aqui que vocês podem ver, que é um fliperama. Aqui tem joystick e você joga e aperta os botões. Muito diferente do que é hoje em dia, né? Vamos lá, continuar. A partir daqui, as coisas começam a mudar um pouco. O primeiro console a perseguir a ideia de gráficos 3D dos games foi o Super Nintendo, lá em 1993. E aqui as coisas começaram a mudar e evoluir muito rápido, porque antes os jogos eles eram 2D, em duas dimensões, como se fosse um desenho numa folha de papel. E aqui o jogo ele ganha muito mais vida e imersão, você se sente muito mais imerso a partir do desenvolvimento desse chip chamado Super FX, que possibilitava rodar os gráficos 3D. E a gente tem que parar para pensar, pessoal, o que são os jogos, certo? Eles são uma representação da nossa vida, uma representação das coisas que nos cercam, tá? Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, Life is Strange. É um jogo onde você é uma jovem, que você está no ensino médio, vivendo sua vida e tendo que fazer escolhas e tendo sua própria história. Então, os jogos, eles partem de uma realidade, tá? Aqui eu selecionei para vocês um jogo que foi muito premiado por o seu desenvolvimento, pelos seus gráficos, pela sua narrativa, pela forma com que ele prende o jogador. E eu gostaria que vocês olhassem o trailer e me falassem o que vocês pensam desse trailer, se vocês veem, sentem emoções, se vocês sentem que é um jogo que foi pensado para ser bonito visualmente, tá bom? Vamos dar uma olhadinha.
Bom, pessoal, eu gosto muito desse jogo e eu escolhi ele para colocar aqui e mostrar para vocês, porque eu acho que é isso, no próprio nome dele diz Journey, né? É uma jornada. E eu sinto que as experiências com jogos muitas vezes são como uma jornada para nós, né? Que os jogos, não todos, mas a maioria tem um começo, um meio e um fim, onde você se identifica muitas vezes com aquilo que o personagem está vivendo, tá? Eu coloquei também para vocês darem uma olhada esse jogo chamado Firewatch, que é um jogo também independente, de uma empresa, uma produtora pequena, que também tirou premiações por conta da beleza do seu visual e da sua história, da sua narrativa, que prende muito e que faz a gente se sentir conectado, ou de alguma forma a gente sente que aquilo faz sentido e que é relatável para nós, para nossa vida. E agora eu gostaria de ouvir de vocês um pouco. Quais são as experiências que vocês têm com jogos? O que vocês sentem quando vocês estão jogando? Se vocês já aprenderam algumas coisas com os jogos? Porque eu sinto que sempre que nós jogamos um jogo, nós passamos por aquela narrativa, por aquele roteiro, nós saímos do jogo aprendendo alguma coisa. Muitas vezes tem jogos em que nós somos os personagens e a gente se coloca no lugar deles e passa por situações que nós não passamos na vida, mas a gente tira aquilo ali, uma aprendizagem pra gente. E por último, galera, eu gostaria que vocês produzissem um desenho, uma pintura, algo que lembre alguma experiência que vocês tiveram com um jogo de vocês. Pode ser a capa do jogo favorito de vocês, não importa. Alguma coisa relacionada com um jogo e com uma experiência de jogo que marcou a sua história, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela aula, pela atenção. E é isso. Vamos finalizar a aula.